Os rins são em número de 2 órgãos, com esse formatinho de feijão. Eles medem mais ou menos 11, 12 centímetros e eles estão localizados na região abdominal, mais especificamente na parte posterior e superior, né? E para que eles servem? Os rins são os órgãos responsáveis pela filtração, pela limpeza do nosso sangue. Ou seja, quando nós nos alimentamos, qualquer alimento que nós ingerimos, quando ele é digerido, ele gera substâncias importantes, essenciais para a manutenção da nossa saúde, né, energia para nossas atividades do dia a dia, mas também gera substâncias que são nocivas, se permanecerem no nosso sangue. Essas substâncias caem na corrente sanguínea e o sangue, quando chega no rim, ele filtra, né, o rim filtra essas substâncias e elimina na urina juntamente com o excesso de líquido. A doença do rim, a doença renal crônica, que é um conceito bem amplo, globalmente ela é conceituada como qualquer alteração na função ou na forma dos rins. Por exemplo, se o indivíduo nasce com uma alteração no formato do rim, ou se em algum momento da vida ele começa a perder substâncias pela urina que não deveriam ser perdidas, por exemplo, proteína. Isso é considerado uma doença renal crônica, porém nem sempre vai alterar a funcionalidade do rim, o percentual de função do rim. O que mais preocupa os profissionais de saúde é quando essa doença renal altera a função do rim, que aí pode ter, além de sintomas, consequências muito graves. As principais doenças que alteram o percentual de função do rim são diabetes e a pressão alta. Outras doenças também podem ocasionar, né, esse processo, como uso abusivo de medicamentos, nefrite, uma gama de doenças. Mas em todo o mundo, né, de longe, diabetes e pressão alta são os principais causadores da doença renal crônica. E essas duas doenças, né, assim como as outras, se não tratadas adequadamente, ao longo do tempo podem formar cicatrizes nos rins, nessas células, né, que são responsáveis por esse processo de filtração, de eliminação das substâncias nocivas. E essas cicatrizes, elas podem progredir ao longo do tempo, tomar espaço dessas células saudáveis e diminuir tanto a função do rim que, num dado momento, ele não é mais capaz de filtrar o sangue. E o paciente, né, o indivíduo, pode sentir náusea, vômito, não conseguir se alimentar, sentir uma fraqueza extrema, ter anemia, além de consequências graves, pode ter arritmia, parada cardíaca, né, água no pulmão. E, nesse momento, o indivíduo precisa de um tratamento de diálise ou transplante renal, para substituir a função que o rim não consegue mais exercer. Os números da doença renal crônica no Brasil e no mundo são considerados graves problemas de saúde pública, né? 1 a cada 10 pessoas no mundo tem doença renal crônica. Hoje, atualmente, 850 milhões de pessoas no mundo têm doença renal crônica, né? E anualmente é um número crescente de mortes decorrentes das consequências da doença renal crônica. A doença renal crônica, por ter um impacto muito grande na saúde da população no mundo e no Brasil, ela é considerada um grande problema de saúde pública, né? Por isso, a Sociedade Internacional de Nefrologia e com diversas outras parcerias em diversos países, tem como meta promover ações, né, de prevenção aos riscos da doença renal crônica. No município de Botucatu, isso não é diferente. Nesse ano, a campanha Saúde dos Rins para Todos acontece no mês de março inteiro, mas o dia de comemoração será realizado no dia 14. Ao longo desse mês, várias ações e serviços de conscientização da população e dos profissionais da saúde e demais interessados vai estar acontecendo, tanto nos serviços de saúde, como na imprensa e nas mídias sociais.
Indivíduos que não têm nenhuma doença de base, não têm pressão alta, não têm diabetes, que sabidamente não têm doença no rim, devem também prevenir, né, com a máxima de um estilo de vida saudável, ou seja, atividade física regular, a alimentação é extremamente importante para prevenir a doença renal. Se for tabagista, parar de fumar. Se for obeso, não medir esforços para emagrecer. Agora, se o indivíduo já tem pressão alta, diabetes ou alguma outra doença que pode alterar a saúde do rim, é super importante manter os níveis de pressão adequados, manter os níveis da glicose do sangue adequados, tomar as medicações regularmente conforme é prescrito pelo seu médico e dosar periodicamente os exames para avaliar a função do rim, no sangue e na urina. A alimentação tem um papel muito importante na prevenção da hipertensão arterial, conhecida como pressão alta, e do diabetes, que são as duas principais causas para o desenvolvimento da doença renal crônica. Então, uma alimentação saudável, ela pode, além de prevenir essas doenças, também controlar. Nesse sentido, nós orientamos que a alimentação seja controlada em sal, porque no sal está presente um mineral conhecido como sódio, que em excesso vai causar o aumento da pressão arterial e também problemas no coração. Então, nós orientamos que a alimentação, que nas preparações, tenha o mínimo de sal possível. Uma estratégia para evitar esse excesso de sal seria o uso de temperos naturais, como alho, cebola, cheiro verde, orégano, que vão auxiliar a dar mais sabor para essas preparações. Também é importante retirar o saleiro da mesa, para evitar esse consumo excessivo. Também é importante controlar os alimentos industrializados, porque na maior parte eles são enriquecidos com sódio também. Por exemplo, em um pacote de macarrão instantâneo, tem mais da metade da quantidade de sódio que a gente pode consumir em um dia. Então, essa quantidade elevada muitas vezes passa despercebida. Um outro nutriente que nós também temos que tomar cuidado é com o excesso de açúcar. Não só o açúcar já adicionado aos alimentos, que adicionamos aos alimentos, mas os produtos já enriquecidos de açúcar, como as balas, como os chocolates, refrigerantes, sucos prontos, que o excesso do açúcar pode levar não só ao ganho de peso, mas como à obesidade e ao diabetes. Nós incentivamos que a alimentação seja o mais natural possível, com menos alimentos processados, que são os alimentos modificados pela indústria para adicionar mais sabor e maior tempo de prateleira, só que muitas vezes eles vão fazer mal para a nossa saúde. Então, uma alimentação saudável, ela deve ser rica em frutas, verduras e legumes que possuem vitaminas, minerais e fibras, que vão garantir a proteção da nossa saúde. E também é importante um consumo adequado de água, de no mínimo 2 litros por dia, para garantir um bom funcionamento do organismo. E além da alimentação saudável, também é importante um estilo de vida saudável, sem fumo, sem exageros de bebida alcoólica, com a prática de atividade física e com o controle do peso, para garantir uma melhor qualidade de vida e maior controle das doenças, incluindo a doença renal crônica. Aqui em Botucatu, a atenção integral à saúde da pessoa portadora de doença renal crônica é atendida nos 3 níveis de atenção à saúde: primário, secundário e terciário. Podemos ter como referência o primário, as unidades básicas de saúde, as estratégias da saúde da família, no secundário, ambulatórios e especialidades. Uma vez diagnosticado pela equipe médica e os profissionais da saúde nos serviços
de porta de entrada do serviço, né, do sistema de saúde no município, serão referenciados para o Hospital das Clínicas, que é referência na nefrologia, tanto em Botucatu como na região. No Hospital das Clínicas, é ofertado as 3 modalidades de terapia de substituição renal, a diálise, hemodiálise realizada no hospital e a diálise peritoneal, que são realizadas no município, bem como o transplante renal. Todas gratuitas, com acesso à medicação e atendimento de acompanhamento com a equipe multiprofissional dos profissionais de saúde. Não esqueça de cuidar da saúde dos seus rins, não esqueça de cuidar da sua saúde de uma maneira geral. Procure o seu médico, a equipe de saúde mais próximo da sua residência. Adote um estilo de vida saudável e tenha acesso a informações. As informações da campanha Saúde do Rins para Todos estão disponíveis no site da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que além de informações a respeito de tudo que foi falado, também disponibiliza materiais que podem ser acessados por toda a população.